Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos então fazer a correção dos exercícios de figura de linguagem da aula passada. Bom, vamos lá. Número 1. No trecho dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo, a figura de linguagem presente é chamada de... É uma metáfora? Uma hipérbole? Um hipérbato? Anáfora? Antítese? Vamos lá. A questão que está correta, a alternativa que está correta é a letra E. Por que antítese? Porque nós temos a aproximação de palavras que acaba dando a ideia de oposição entre elas. E geralmente elas estão próximas no discurso, uma da outra. Como nós temos nesse exemplo, tá? Então a ideia oposta aí nesse trecho é o mínimo e o máximo, tá? 2. Nos trechos, o pavão é um arco-íris de plumas e de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira, enquanto procedimento estilístico temos, respectivamente, ou seja, o primeiro é o quê? E o segundo? No primeiro, nós não estamos comparando o pavão como um arco-íris. Nós estamos fazendo essa comparação, só que nós não temos aí no meio o conectivo como, tá? Nós não temos. Se nós tivéssemos, ia virar uma comparação, outra figura de linguagem. Mas é uma metáfora porque nós não temos esse conectivo e está comparando o pavão com o arco-íris. O polissíndeto é aquele que apresenta várias conjunções, tudo em uma frase só. Então, aqui, qual que é a conjunção que nós vemos repetidas vezes? Que ele suscita e esplandece, e estremece, e delira. Então, nós temos a conjunção e, nesse caso, tá? Então, nós temos, então, no primeiro trecho, uma metáfora e, no segundo, polissíndeto. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 3. Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltavam nas estantes do major. E o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. Quando ele pede respectivamente, ele quer saber nessa ordem. Qual que é o primeiro trecho e qual que é do segundo trecho, tá? Então, vamos lá. Do primeiro trecho, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do major. Realmente tinha autores nacionais ou nacionalizados na estante? Eles ficavam o quê? Pendurados lá? Lógico que não. É só uma forma dele falar. Então, essa figura de linguagem é a qual? É uma metonímia. Lembra que a gente falou em sala? Que é aquele que ocorre a substituição do autor pela obra, tá? É a mesma coisa de eu falar, leio Machado de Assis. É a mesma coisa, eu falo do autor para falar que eu leio obras dele, tá? E o outro fala que o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. O violão pede alguma coisa? Deseja alguma coisa? Não. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando característica própria de seres animados, ou seja, de seres humanos, para um objeto inanimado, tá? Então, qual que é essa figura de linguagem? Quando a gente faz isso? É uma prosopopeia. E qual que é o outro nome de prosopopeia mesmo? Personificação, não esqueçam, tá? Então, a alternativa certa aí, pode marcar, é a E. Vamos para 4 agora. 4. Assinale a alternativa em que ocorre a literação. Vamos lembrar o que é a literação. A literação é quando nós temos a repetição de consoantes, tá? Lembra que eu coloquei lá no slide para vocês? Penso, que pena, que seja pouco, só penso, em pensamento, tudo com P. Repetidas vezes essa consoante. Então, isso é uma aliteração.
E em qual das alternativas agora nós encontramos essa repetição de fonemas aí? É a alternativa B, porque olha só o jeito como a gente fala ela. A gente almoça e se coça e se roça e só se vicia. Então, nós temos uma literação dos sons representados pelas consoantes C, C cedilha, tá? Elas são as duas, né, sibilantes. Questão 5. Na frase, o fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Ocorre processo de gradação. Não há gradação em... Ele quer saber onde não temos a gradação. Vamos lembrar o que é gradação. No slide de vocês, eu havia até colocado na parte de gradação a frase: o filme é ruim, é péssimo, é horrível, é horrendo. Eu coloquei também, ele chorou, gritou, esperneou. Então, o que ele está fazendo? O que é essa gradação? É uma sequência de palavras ou expressões, né, que intensificam uma mesma ideia, tá? Ele tem o objetivo do quê? De demonstrar um crescimento, uma evolução, tá? Então, essa é a gradação. No caso aqui, na número 5, nós temos, letra A. O carro arrancou, ganhou velocidade e capotou. Então, nós temos gradação. Arrancou, ganhou velocidade e capotou. B. O avião decolou, ganhou altura e caiu. Decolou, ganhou altura e caiu. C. O balão inflou, começou a subir e apagou. A mesma coisa. D. A inspiração surgiu, tomou conta da sua mente e frustrou-se. Também temos essa gradação. Agora, olha a alternativa E. João, ele pegou um livro e aí depois ele foi ouvir um disco e saiu. Então, ele não está se referindo ao livro. Não está tendo essa mesma ideia, tá? Essa sequência não está relacionada ao livro, o mesmo objeto, tá bom? Então, essa é a diferença. Parece, assim, de cara, assim, parece. Porque tem 3 coisas iguais, igual às alternativas anteriores. Mas, se você for observar o sentido mesmo, da forma como está a alternativa, você vai perceber que nós não temos uma gradação na alternativa E, tá? Então é isso, gente. Esses foram os nossos exercícios da aula passada, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, pode falar comigo por e-mail, tá bom? E estudem bem as figuras de linguagem. É muito importante para vocês também não ficarem perdidos depois, tá? Então é isso, beijos e bons estudos.